A Rússia está sangrando. A taxa de baixas do país atingiu níveis sem precedentes, com dezenas de milhares de soldados sendo enviados para casa, seja enrolados em bandagens ou em caixões. No passado, esses números não eram um problema para o presidente Vladimir Putin e seus comandantes do Kremlin. Eles sempre conseguiam encontrar mais homens para substituir aqueles que haviam caído. Agora esse é um grande problema, pois enquanto as perdas da Rússia aumentam, o recrutamento diminui. Por meses seguidos, mortos e feridos superaram os que queriam se juntar aos russos, levando o Kremlin a medidas cada vez mais desesperadas para tentar controlar essa crise. Isso já era esperado há tempos. Os comandantes russos usaram táticas imprudentes desde o início da guerra, mandando soldados para o combate sem preparo, treinamento ou equipamentos adequados. Para muitos, a chamada Operação Militar Especial não passava de uma missão suicida. Como a Ucrânia resistiu mais do que Moscou esperava, logo os primeiros soldados russos caíram em batalha. À medida que a guerra avançava, só piorou. Para diminuir as perdas de tanques e blindados, o Kremlin mudou de tática e ordenou que as tropas avançassem sobre as posições ucranianas, sem apoio de blindagem. Inúmeros pelotões de homens foram mandados para morrer desde então. Irmãos, pais e filhos, tratados como meros pedaços de carne, são jogados na linha de frente por comandantes que ainda acreditam em táticas de força bruta, mesmo após anos de evidências contrárias. Enquanto isso, a Ucrânia ficou cada vez mais forte a cada ano que passava. Ela não estava mais apenas se defendendo e resistindo aos ataques da Rússia. Ela buscava e destruía inimigos, dominando a guerra com drones e criando armas mais potentes e explosivas contra a máquina de guerra do Kremlin. Até mesmo os observadores mais casuais podiam ver o que estava prestes a acontecer. A estratégia insensata da Rússia era insustentável a longo prazo. E logo, a taxa catastrófica de baixa se tornaria insuportável. De fato, já em fevereiro de 2025, o Instituto para o Estudo da Guerra observou que o país estava chegando ao ponto em que seu recrutamento já não seria suficiente para compensar suas baixas. O atual sistema de geração de forças da Rússia parece incapaz de recrutar o efetivo necessário para manter o ritmo das operações ofensivas do país. Os sinais estavam todos lá. Não era apenas que a Rússia estava perdendo tropas em números enormes, mas também havia amplas evidências sugerindo que o país estava começando a ter mais dificuldade para atrair mais pessoas para suas fileiras. Autoridades regionais da Rússia intensificaram campanhas promocionais de meses de duração para atrair recrutas e aumentaram os pagamentos únicos para eles e suas famílias ao se alistarem. Esses pagamentos chegaram a superar muito o salário médio russo, e o Kremlin deixou claro que esperava que mais dinheiro atraísse mais pessoas. O ministro da Defesa da Rússia tomou medidas para alterar a legislação para permitir que pessoas com algumas doenças e distúrbios ingressem no exército. O país chegou a pedir a um de seus poucos aliados, a Coreia do Norte, que enviasse tropas para ajudar a retomar o território russo que a Ucrânia tomou na região de Kursk. Vendo todas essas evidências se acumulando, um país racional teria ajustado suas táticas no campo de batalha para reduzir o número de baixas. Seus comandantes poderiam ter evitado tantas missões suicidas e inúteis nas linhas de frente, permitindo que mais tropas russas sobrevivessem e estivessem prontas para lutar depois. Mas a Rússia raramente tem sido vista como um país racional nos últimos anos. Mesmo quando o número de baixas estava subindo muito além do que qualquer um classificaria como sustentável, ela teimosamente persistiu com suas táticas tolas e imprudentes. Novos recrutas chegavam à linha de frente e eram rapidamente enviados para as zonas de morte, onde muitos morriam nas primeiras semanas. De fato, já no final de 2024, analistas de destaque revelaram que a expectativa média de vida de um recruta russo era entre 2 semanas e 1 mês. Com o tempo, esse período encurtou ainda mais. Logo, a Rússia não conseguiria recrutar soldados suficientes para repor as perdas na linha de frente. E esse momento parece ter chegado no final de 2025, quase 4 anos após o início dos combates. Relatórios do início de 2026 revelaram que a Rússia começou a perder vários milhares de soldados, a mais do que conseguia recrutar. Foi um momento crucial na guerra, mas a Ucrânia precisou aguardar para saber se era um caso isolado ou o começo de uma nova tendência. Era a segunda opção. O mesmo padrão continuou nos meses seguintes, e novamente por vários meses consecutivos entre o final de 2025 e o início de 2026, a Rússia perdeu mais soldados do que recrutou.
Embora seja impossível obter números exatos e as estimativas variem conforme a fonte, a iniciativa Quero Viver, linha direta do governo ucraniano para soldados russos se renderem com segurança, afirma que a Rússia recrutou pouco mais de 80 mil pessoas nos primeiros 3 meses de 2026. Enquanto isso, dados do Estado-Maior-Geral da Ucrânia, repetidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra, disseram que durante esse mesmo período, o Kremlin sofreu perdas de mais de 85 mil. Isso foi confirmado por dados coletados pelo pesquisador alemão Janis Klug, que analisou como os níveis de recrutamento dos russos mudaram desde 2024. Klug descobriu que, embora 2024 tenha sido estável e a Rússia tenha alcançado ou superado suas metas de recrutamento, as taxas começaram a cair em 2025. Em alguns meses, houve uma queda de 20% ou mais no número de novos recrutas em comparação com os meses anteriores. E em 2026, a diferença era clara de se ver. Nos primeiros meses deste ano, a Rússia estava recrutando em média apenas 800 soldados por dia. Mas no primeiro trimestre de 2025, recrutava de 1.000 a 1.200 por dia. Como resultado, Eu Quero Viver e outras organizações previram que a Rússia provavelmente não atingirá sua meta de recrutar 409 mil itaris sob contrato em 2026. E isso não é nada surpreendente. Há vários motivos para o país ter dificuldade crescente em encontrar pessoas dispostas a assinar um contrato, que muito provavelmente resultará em sua morte em poucas semanas. No início da guerra não era tão difícil. Naquela época, a Rússia ainda usava sua máquina de propaganda para convencer que a operação militar especial ia bem, que os ucranianos aguardavam ser libertados pelos heróis russos e que tudo acabaria em breve. Muitos homens fisicamente aptos, ingênuos e crédulos, acreditaram nessas histórias. Eles acreditavam que poderiam se alistar, ganhar dinheiro para ajudar a si ou suas famílias, cumprir o serviço na linha de frente e voltar para casa após a conquista de Kiev. Mas semanas viraram meses, e meses viraram anos, e as mentiras do Kremlin ficaram cada vez mais fáceis de enxergar. Enquanto muita gente ainda estava disposta a lutar, muitos já percebiam a verdade. Eles sabiam que aceitar ir para a linha de frente na Ucrânia era praticamente uma sentença de morte. Eles viam que a Rússia não estava vencendo a guerra, que provavelmente duraria anos, e mais pessoas não queriam participar. Com o tempo, tornou-se bem mais difícil para os recrutadores russos convencerem as pessoas a lutar, levando-os ao desespero. Eles aumentaram os incentivos financeiros e usaram táticas mais desonestas para atingir suas metas. Eles foram às prisões e ofereceram aos condenados a liberdade e a anulação da sentença se servissem como soldados por 6 ou 12 meses. Eles começaram a recrutar pessoas com doenças graves ou terminais, como HIV, tuberculose ou hepatite C, que normalmente seriam isentas do serviço militar. Eles forçaram pessoas dependentes de álcool e drogas a assinarem contratos militares, muitas vezes sem saberem o que estavam concordando. Eles ameaçaram minorias étnicas e imigrantes com deportação caso não ingressassem no exército e intensificaram a pressão sobre as comunidades mais pobres do país. Eles enganaram e traficaram milhares de africanos para a guerra, usando mentiras e falsas promessas de altos salários para atraí-los de suas terras natais. Mas nada disso compensou as baixas. A Rússia segue perdendo mais homens do que recruta e agora está ainda mais desesperada. Antes de continuarmos, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Recrutadores russos já buscaram pessoas pobres, minorias, doentes e incapacitados. Agora focam em um novo grupo, os jovens. Uma reportagem impressionante da CNN, publicada em abril de 2026, revelou uma enorme campanha de recrutamento voltada exclusivamente para estudantes universitários e formados em várias regiões da Rússia. Como outras campanhas de recrutamento anteriores, esta também está cheia de mentiras. Após analisar vários sites de universidades russas, redes sociais e reportagens locais, além de conversar com estudantes, a CNN descobriu que recrutadores russos prometeram contratos de 1 ano e chance de aprender habilidades avançadas sem servir perto da linha de frente. Grande parte disso é provavelmente falsa. Especialistas alertam que estudantes inscritos podem ser enviados para zonas de morte na linha de frente a qualquer momento, sem aviso ou recurso. A campanha começou em janeiro, poucos meses após o Ministério da Defesa da Rússia anunciar a criação das Forças de Sistemas Não Tripulados, unidade dedicada à guerra com drones. Em seguida,
universidades russas passaram a divulgar vídeos, imagens e cartazes de recrutamento militar em redes sociais, incentivando ou orientando formandos a se alistarem. Algumas foram além, recebendo soldados e veteranos russos que fizeram discursos motivacionais carregados de propaganda para os estudantes sobre a chamada Operação Militar Especial. Um veículo de imprensa independente russo focado em assuntos estudantis apurou que ao menos 269 universidades e faculdades na Rússia e em territórios ucranianos ocupados participam ativamente dessa campanha de recrutamento. Isso abrange instituições muito prestigiadas, como a Universidade Estatal de São Petersburgo, onde Putin estudou, e a Escola Superior de Economia de Moscou, que realizou seu festival de sistemas não tripulados em fevereiro. Ao analisar imagens, vídeos e postagens nas redes sociais, percebe-se que essa campanha de marketing mira o público mais jovem. Um vídeo, por exemplo, mostra um jovem russo jogando videogame em seu quarto, enquanto uma narração diz: "Disseram que você estava perdendo tempo com videogames." O gamer então se transforma em um operador de drones, enquanto a narração continua. Mas existe um lugar onde sua experiência é especialmente valiosa. Trata-se de um truque de marketing simples, mas eficaz, e a temática dos videogames aparece em quase todo o material de divulgação. Um vídeo da Universidade Russa de Economia, Plekhanov, em Volgogrado, por exemplo, mostra uma tela dividida, com um gamer de um lado e um operador de drones do outro, com a legenda: "Escolha a skin certa." Algumas publicações de recrutamento declaram que gamers terão prioridade na seleção. É uma pressão enorme colocada sobre os jovens, muitos dos quais podem estar se perguntando sobre os próximos passos na vida e sentem falta de orientação, direção ou exemplos para ajudá-los a escolher o caminho certo. Para alguns, toda essa campanha soa como traição, pois instituições que deveriam formar e ensinar agora incentivam que entreguem suas vidas. O estudante resumiu seus sentimentos sobre o tema para a CNN. Os estudantes enfrentam grande pressão. Ouvir o tempo todo chamados para se juntar à Operação Militar Especial é muito incômodo. Perceber que a universidade faz de tudo para te mandar à guerra é ainda pior. Um estudante contou que quem foi aos eventos de recrutamento recebeu promessas de perdão de dívidas estudantis, benefícios e apenas 1 ano de serviço na retaguarda, longe da linha de frente. Sem dúvida, esta é uma das campanhas de recrutamento mais bem planejadas da guerra até agora. Foi o Ministério da Defesa da Rússia, uma das maiores autoridades do país, que definiu como isso deveria funcionar. Segundo o advogado militar russo Artem Klieger, o Ministério da Defesa deu instruções claras às universidades sobre quem abordar e como atrair essas pessoas. As instruções do Ministério dizem que universidades devem visar estudantes de ambos os sexos e destacar que voluntários terão conhecimentos e habilidades únicas, além de menor risco de fogo inimigo em comparação a soldados comuns. Também exige incentivos financeiros relevantes, com um mínimo de 400 mil rublos, quase $5.000. Universidades como a Estadual de São Petersburgo oferecem ainda mais. Pagamentos de cerca de $10.000 só pela inscrição e salário anual base de quase $70.000. Klieger observa que provavelmente só o dinheiro nessa campanha tem alguma verdade. Todo o resto é mentira. Este é um contrato simples com o exército russo, sem prazo, sem condições especiais. Porque todos esses anúncios deixam de mencionar um fato muito importante. Putin nunca cancelou formalmente o decreto de mobilização parcial que ele assinou em setembro de 2022. Esse decreto mudou a situação dos recrutas militares russos, determinando que todos os novos contratos militares sigam até o fim da mobilização parcial. Esse período ainda não terminou, então qualquer pessoa que assine um contrato agora ainda está sujeita a esse decreto. Em outras palavras, não existe contrato de prazo fixo de 1 ano. Jovens que caírem nessa armadilha não vão apenas passar 1 ano longe da linha de frente, brincando com drones como videogames, antes de voltar em segurança para suas famílias. Eles vão ficar presos lá até morrerem ou se ferirem demais para continuar lutando. E fica ainda pior. A promessa de que os estudantes recrutados serão posicionados longe das linhas de frente também não se baseia em nenhuma lei ou legislação real. Grigori Sverdlin, da instituição de caridade anti-guerra Get Lost, destaca que ao assinar o contrato, a pessoa se torna literalmente um escravo do Ministério da Defesa. Ele pode ser enviado para qualquer unidade que o ministro da Defesa precisar. Não há como escolher. A boa notícia é que muitos dos estudantes sabem de tudo isso, ou pelo menos têm consciência suficiente para entender que se alistar para essa guerra não é uma ideia inteligente.
Todos os estudantes ouvidos pela CNN compartilhavam desconfiança em relação à propaganda do Kremlin. Um deles disse que nenhum colega ou amigo pensava em assinar um contrato, mesmo em dificuldades financeiras. Outro disse que não achava essa besteira convincente e incentivou os colegas a perceberem que é uma farsa. Mas isso não significa que a campanha vai fracassar. Talvez não atraia recrutas suficientes para repor as fileiras russas, mas pode convencer estudantes mais ingênuos, confusos ou em dificuldades a assinarem o contrato. De fato, parece que algumas universidades estão direcionando ativamente seus esforços de recrutamento para estudantes que estão mais propensos a serem reprovados em seus cursos. Um estudante contou que foi chamado para uma reunião especial com colegas atrasados nos estudos, onde foram incentivados a entrar nas Forças Armadas. Outro relatou uma história ainda pior, em que a universidade quase expulsou um terço do grupo e os obrigou a assinar um contrato imediatamente para manter as vagas. Algumas universidades usam táticas mais insidiosas para alcançar suas metas de recrutamento. Há relatos de que algumas estão encurtando os prazos para entrega de trabalhos, dificultando que os alunos obtenham as notas para passar nas disciplinas. A lógica é simples: dificultar a aprovação para aumentar reprovações, tornando alunos estressados mais suscetíveis à pressão para recrutamento. Um estudante acrescentou que funcionários de uma universidade estavam procurando alunos do primeiro ano que tinham problemas de saúde mental, ou aqueles que estavam tendo dificuldades para se adaptar, e os visavam especificamente. Esses estudantes são convidados para conversas pessoais, onde recebem ofertas de emprego nas Forças Armadas para garantir a formatura e evitar dívidas financeiras. Essas são histórias realmente impressionantes de claro abuso emocional. Universidades, lugares onde as pessoas vão para serem acolhidas, para aprender, para adquirir o conhecimento e as habilidades de que precisam, para buscar seus sonhos ou serem produtivos. Integrantes da sociedade estão se voltando contra seus alunos, explorando seus medos e estresses para alimentar a máquina de guerra do Kremlin. Como um estudante conclui: "Eu nunca imaginei que minha amada universidade se tornaria algo do qual eu teria que proteger meus amigos. Mas é isso que a Rússia de Putin é hoje. Um lugar onde pessoas são tratadas como gado, soldados como simples carne, e até adolescentes, com toda a vida pela frente, são impiedosamente visados nos locais onde deveriam se sentir seguros. Tudo isso porque o exército russo está em seu ponto mais fraco até agora, como mostra este vídeo, que revela como as táticas do Kremlin levaram suas forças à beira do colapso. Ou assista a este vídeo para ver como as tropas do Kremlin estão se rendendo não a soldados, mas a drones e robôs, enquanto a Ucrânia leva a nova geração de guerra à porta da Rússia. E por fim, para mais análises detalhadas como esta, não deixe de se inscrever no The Military Show hoje mesmo.